A Bia é Dazens Analista, afiliada à ABD, a Associação Brasileira de Dazens Análise, e a IFDA, a International Federation of Dazens Analysis, desde 1975. Ela atua em consultório como terapeuta e supervisora clínica, sendo responsável pela formação em Dazens Análise e pela diretoria científica da ABD. É autora do livro Criança e Infância, Fundamentos Existenciais, lançado em 2018, assim como autora de diversos artigos publicados nas revistas da IFDA e da ABD, a nossa revista das Análises. A Bia, seguindo a sua vocação, desenvolveu um trabalho original e pioneiro no atendimento de crianças e famílias, levando adiante os ensinamentos de Medard Boss e Solon Spanudes, inspirados ou fundamentados na analítica do Dasein de Martin Heidegger. Hoje, esse trabalho da Bia é consolidado e reconhecido, nacional e internacionalmente, inspirando trabalhos e pesquisas de diversos terapeutas interessados no atendimento de crianças e de família. Eu vou passar a palavra para a Bia agora, que vai fazer a sua palestra. Bia. Primeiramente, eu quero agradecer a todos e todas por estarem aqui nessa reunião virtual, participando desta minha apresentação sobre atendimento de casal. Eu quero agradecer especialmente a Fátima e a Marina, da ABD, pelo cuidado e organização dessa reunião, e dizer que estou muito feliz em contribuir para o novo projeto da ABD, de levar para a plataforma YouTube as gravações das apresentações realizadas pela nossa associação. Então, vamos iniciar pelo atendimento de casal, né, na abordagem das analíticas. Há muitos anos, a partir do meu trabalho de terapia com crianças e em decorrência à orientação dos pais, eu comecei também a me dedicar ao trabalho com casais. Essa possibilidade surgiu quase que naturalmente, sem que eu tivesse me planejado para ela. Em algumas entrevistas iniciais com os pais, que é como geralmente eu começo o meu trabalho com as crianças, eu percebia que o filho ou a filha problema, que tinha sido o motivo daquela procura por um atendimento psicológico, simplesmente desaparecia da conversa e as diferenças entre o casal apareciam como um verdadeiro problema. Essas diferenças que provocam situações difíceis e inesperadas geravam uma tensão difícil de ser superada. Quando isto me apareceu, eu passei a chamar a atenção sobre esta situação e a sugerir ao casal a continuidade do atendimento daquele casal que se via em dificuldades de relacionamento. Essa possibilidade era apresentada como uma alternativa ao meu atendimento de criança, ou então concomitante ao atendimento por outro profissional, no caso em que eu iniciasse o atendimento da criança. Daí, seguiu-se uma procura de orientação e aconselhamento em relação ao próprio convívio de outros casais, independente do atendimento dos seus filhos. Como os pais que sofrem por verem os filhos insatisfeitos com dificuldades, o que abordaremos aqui hoje serão os casais. Depois de construírem uma história comum, de maior ou menor duração, não importa, quando passam a se desentender, ora com grandes sentimentos de culpa ou de incapacidade, ora achando-se vítima do outro, e algumas vezes chegando até a agressões verbais e físicas. Para melhor desenvolver essa apresentação, eu preparei um roteiro onde farei algumas considerações sobre o título que eu escolhi, Atendimento de Casal na Dasein Analyse, como esclarecimento inicial. 2,
a procura e quem procura um atendimento de casal. O terceiro, o meu entendimento das análises no atendimento de casais. E, por último, eu trarei uma pequena história em que poderemos identificar pontos mais relevantes para esse atendimento. Então, vamos lá. Né? Sobre o título, atendimento de casal na análise. Com a palavra atendimento, eu pretendo de início ressaltar algo que para mim é muito caro na abordagem das analítica. Por que eu não usei as expressões terapia ou análise? Mas falo aqui para vocês que não terá nenhum problema se vocês preferirem nomear assim o nosso trabalho, desde que o entendimento desse trabalho seja mantido. Atendimento vem do verbo atender, que significa dar ou prestar atenção, considerar ou acolher com atenção. Enquanto que terapia e análise são palavras que advêm da história da psicologia e já trazem fortemente marcado um certo sentido de intervenção. A psicologia, como vocês sabem, nasceu da filosofia, depois se enamorou pela medicina e encontrou o seu refúgio amando a ciência. Parece que ainda hoje titubeamos quando queremos expressar qual o campo específico de nossa atuação, desde um ponto de vista neuropsicológico até o dominado pela sociologia. Em sua origem, terapia como terapêutica é a parte da medicina que trata da escolha e administração dos meios de curar doenças e da natureza dos remédios. Enquanto que a análise, como tem as análises clínicas, é um procedimento que vem lá de Aristóteles, de decomposição ou separação de um todo em suas partes constituintes, para conhecer melhor a sua natureza. Esse procedimento analítico de separação tem sido frequentemente presente nas propostas de análise de casal, que procedem com sessões conjuntas dos dois, intercaladas com algumas sessões individuais. Voltaremos depois a isso. Curiosamente, o significado original da palavra casal é mais clara. Vem de casa ou casario, ou um pequeno povoado, lugarejo ou par. O verbo casar significa unir, emparelhar, combinar, aliar-se, harmonizar-se, acasalar. Por que então teríamos que separar aquilo que em sua origem significa exatamente unir? Encontrar uma orientação específica para o atendimento de casal na análise é o que tentaremos desenvolver hoje aqui. Quando as análises, mesmo que nela encontremos a palavra análise, não nos propomos a uma análise pela separação de partes do casal. Então, também não vamos aqui falar de uma sistemática objetiva, teórica ou técnica, nem de uma ação terapêutica, ou ainda identificar as causas e consequências dos problemas vividos pelo casal. Das análises, como vocês bem sabem, é a busca pelo entendimento e cuidado das questões humanas nas especificidades de cada caso. Com esse propósito, a das análises segue um método fenomenológico desenvolvido a partir da hermenêutica heideggeriana da existência em ser e tempo. Essa abordagem do cuidado, sobretudo nas áreas da psicologia e psiquiatria, foi desenvolvida pelo psiquiatra suíço Medard Boss. E a proximidade de Boss com Heidegger foi definitiva para o início das análises. No Brasil, o surgimento e a divulgação das análises teve como mentor original
o psiquiatra grego naturalizado brasileiro Solon Spanoudis. Os dois psiquiatras privaram de uma proximidade significativa e fortalecida por uma constante troca de cartas e por encontros e seminários no Brasil. Aproveitamos muito dos seus ensinamentos nesta apresentação. Seguindo o caminho da fenomenologia, que é nas palavras de Martin Heidegger, no parágrafo 7 de Ser e Tempo, o deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo, vamos olhar para os modos como um casal se relaciona, antes de tudo, como fenômenos. Fenômeno difere de fatos empíricos ou dados gerais de realidade, pois eles são aquilo que se manifesta em cada caso, em seu modo especial, isto é, aquilo que se revela em seu sentido em cada caso. Conforme a recomendação de deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, vamos entender o relacionar-se próprio de um casal em cada caso, a partir do que este relacionamento revela. Em outras palavras, estamos lidando sempre nos atendimentos com uma possibilidade de surgimento de um sentido específico e não com alguma coisa concreta, real e que deveria ser igual para todos os casos. Muitas vezes temos a ilusão de que há um modo específico de uma relação ideal e mais verdadeira. No entanto, ultrapassar a crença ou a imposição das verdades gerais, a partir do pensamento de um mundo dominado pelas regras, consideradas, sejam mais corretas ou mais morais, do que deve ser e do que deve ser evitado, é uma tarefa que nos acompanha constantemente e sempre, como das analistas. Este entendimento é o que procuramos no atendimento de casal em nossa abordagem. O relacionamento de um casal como fenômeno, como dizíamos, não é algo objetivo, empírico ou factual, com sentimentos que podem ser mudados ou reajustados a partir de um desejo ou mesmo de uma imposição, por melhor que seja a intenção ou mais lógica que seja a solicitação. Os nossos sentimentos não são algo que podemos determinar, manusear ou impedir, como se fossem características isoladas que podem ser justapostas ao vivido. Mas eles surgem a partir do modo como alguém é tocado em seu próprio relacionar-se. A disposição afetiva, que é como Heidegger chama em Ser e Tempo, o modo como somos tocados pelo que aparece, é o que está na base de todos os nossos sentimentos e afetos. Assim, as relações de um casal, como os acontecimentos de um casamento, não podem ser devidamente apreendidas ou interpretadas como algo em si pronto, já dado, mas, como tudo que pertence à existência humana, cabe entender as relações de um casal como aquelas possibilidades que foram realizadas ou não realizadas. Como uma pessoa percebe e experimenta as reações do outro e as próprias, isto é o mais fundamental e difere das condutas relatadas que estão no âmbito da realidade objetiva, da lógica, das recomendações morais ou das classificações psicológicas. E aí, vamos para o segundo ponto. A procura e quem procura um atendimento de casal. O que leva casais a procurarem uma ajuda? O que eles procuram? O que está em jogo nesta procura? A procura pelo atendimento de casal, que, pelo menos em minha experiência, surge em diversas e variadas situações.
Quando os casais estão em dificuldades para se relacionar em harmonia e desejam superar os entraves que dificultam o entendimento e proximidade com o outro. Ou quando não conseguem mais conversar, ouvir e serem ouvidos pelo outro, e nem conseguem identificar que caminho seguir. Ou ainda, quando querem encontrar uma solução para uma situação específica, muitas vezes relacionada a posições distintas entre eles, como, por exemplo, a educação dos filhos, a orientação religiosa da família, a escolha da escola para os filhos, mudanças de cidade, etc. Ou ainda, quando numa relação amistosa, o casal procura ajuda para uma melhor separação. Ou quando os pais têm filhos e desejam que eles sofram menos com a separação dos dois. Ou ainda quando os casais vivem em guerra permanente e não conseguem se separar, mesmo já tendo entendido que seria este o melhor caminho a seguir. E aqui eu lembro aquele filme, não sei se todos viram, se não eu recomendo, A Guerra dos Roses. As procuras podem ser para um melhor entendimento do casal, para facilitar o encaminhamento de uma decisão já tomada, de permanecerem juntos ou de se separarem, como também de mais uma tentativa para convencer ou culpabilizar o parceiro de sua posição através da opinião abalizada de um terceiro profissional. Podemos perceber também nas diferentes demandas que a disponibilidade de um parceiro ou parceira para o outro ou para a outra está mais ou menos presente conforme tenha sido desenvolvida ou não na própria história do casal. Quando os desentendimentos não são superados, a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, é uma opção. O que me parece ocupar grande importância é a característica dos casamentos de nossa época, em suas mais diversas conformações. Geralmente se iniciam por uma decisão motivada, por um projeto de duas pessoas que se encontram como parceiras, atraídas pela possibilidade de realizarem juntas seus sonhos, expectativas ou fantasias de, por exemplo, constituir uma família e ter filhos, vencer o medo da solidão, libertação de uma situação anterior, ter o cuidado de alguém, em alguns casos até a velhice, dividir despesas, ascensão social, etc. Eu não vou aqui entrar no mérito da natureza desses projetos, nem mesmo questioná-los, mas eu me pergunto, e pergunto a vocês, há casamentos sem sonhos, fantasias ou projetos? A resposta, pelo menos para mim, é clara e peremptória, não. E aqui eu lembro o escritor peruano Mário Vargas Llosa, que escreveu em seu livro A Verdade das Mentiras: a fantasia da qual somos e estamos dotados é um dom demoníaco. Está continuamente abrindo um abismo entre o que somos e o que gostaríamos de ser, entre o que temos e o que desejamos. A fantasia pode abrir um abismo entre o casal. Vou me referir aqui aos casos em que a disponibilidade para o outro aparece de modo desequilibrado na percepção de um ou mesmo de ambos. Ao longo do relacionamento, não importa de quanto tempo, o abismo pode ocorrer e crescer quando as frustrações, decepções e também as cobranças não são consideradas e nem superadas. Depois de um empenho na construção de uma história comum,
os desentendimentos aparecem, ora com grande sentimento de culpa ou de incapacidade, ora com sentimentos de serem vítima um do outro, algumas vezes chegando até a agressões físicas. E parece que o desentendimento originado em decepções e frustrações de sonhos é ponto central para as procuras do atendimento de casal. Encontrar-se numa condição que provoca constante sofrimento, preocupações, angústia, tristeza e frustrações, em maior ou menor grau, está presente em quase todas as demandas pelo atendimento de casal. Este desentendimento tem um duplo aspecto. De um lado, desentender-se com a própria vida, e, por outro, desentender-se com o outro. Aquele que antes, ou aquela que antes, foi escolhido, e agora se torna um estranho, ou, em situações mais extremas, um inimigo indesejável, que impede a continuidade da vida desejada, mais tranquila e despreocupada. O que um quer é comumente contraposto pelo outro, que às vezes, em sua simples presença, parece sempre impor algo diferente. Por exemplo, de um lado, as queixas em relação a expectativas frustradas de atenção do parceiro ou da parceira, enquanto do outro encontramos o não querer ser cobrado. Sobre a nossa atuação como terapeuta das analistas no atendimento de casal. Eu costumo dizer para os casais que me procuram com a queixa de que a relação deles não está boa: eu entendo, há uma nova e difícil descoberta acontecendo. Acredito que os relacionamentos de casal são os mais complexos, pois, além de parecerem inicialmente algo uniforme, constituem uma escolha de cada parceiro e, assim, são ao mesmo tempo e conjuntamente também dos dois. E aí, isso eu digo, constantemente, eu acho que em todos os casos eu posso afirmar. Não lidamos com uma única relação, mas, na verdade, em cada momento, lidamos com 5 dimensões diferentes e complementares. Esclareço o que isso significa. Temos um acontecido. Temos como cada uma das pessoas percebe e reage ao acontecido. E ainda, como cada uma dessas pessoas entende a reação do outro. E assim, sucessivamente, entendimento e reação, reação e entendimento. Esses âmbitos distintos não são geralmente percebidos, mas podem ser vistos nos momentos de desentendimento, quando um quer provar a sua verdade para o outro e ter razão. Como se não bastasse tal complexidade ao longo do casamento, acontecem descobertas de novos projetos individuais, pessoais, profissionais. Esses projetos podem ser bem acomodados aos projetos comuns, mas também podem ser vividos como díspares, o que acarreta maior ou menor tensão entre o casal. Isto acontece quando o casal não consegue se ver com as transformações que cada um vai descobrindo e vivendo ao longo da vida, e que, não aceitando-as, tem maior dificuldade no convívio. Essa mudança não é fácil e pode provocar intenso sofrimento. Assim, as queixas do casal, originadas em autocrítica ou críticas ao outro, parceiro ou parceira, vêm também acompanhadas por sofrimentos constantes, cheios de dúvidas e incompreensões. Não cabe ao terapeuta
certamente ao terapeuta das analistas determinar o que é o mais verdadeiro ou adequado para o casal, nem quem está com a razão. Não nos cabe ser aquele ou aquela que julga as partes envolvidas em sessões pré-fixadas por nós, ora com um, ora com o outro, ou com ambos, para decidir sobre o julgamento da queixa recebida, conforme o nosso juízo, por mais que este juízo esteja atualizado ou apoiado em crenças pessoais ou teorias. Muitas vezes, o terapeuta ou a terapeuta aceita ou propõe sessões individuais, entendendo que, assim, um ou ambos sentirão mais liberdade para expressar o que, na presença do outro, não consegue. Deste modo, aquilo a que se destina o atendimento do casal fica, por princípio, minado. Esta dificuldade do casal deveria ser uma questão a ser cuidada no próprio atendimento até o limite do possível. E quando o constrangimento de um ou entre ambos não pode ser cuidado, isto, propriamente, aponta o limite do atendimento do casal, a partir do qual deveria ser endereçada uma terapia individual. Por mais democráticas que pareçam ser as nossas posições políticas, ou que os critérios sociais de igualdade, de inclusão ou de relacionamentos abusivos sejam válidos, eles não são parâmetros adequados para o acolhimento dos desentendimentos do casal atendido. Ao contrário, por mais importantes que sejam em sua dimensão geral, todas as crenças gerais encobrem, desvirtuam, atrapalham ou impossibilitam o objetivo a que nos propomos no atendimento de duas pessoas que escolheram compartilhar as suas vidas e que estão encontrando dificuldades para isto. Esclarecer os sentimentos específicos que aparecem ou são relatados e as disposições afetivas ou a afinação é o que pode aproximar o entendimento das possibilidades mais adequadas para os encaminhamentos e superações dos desentendimentos vividos. É fundamental podermos perceber em que direção caminha a parceria e para onde se encaminham os projetos pessoais. Por vezes, o apelo da vida de cada um continua fortemente voltada para a continuidade do casal, mas, por vezes, o apelo maior é vivido na direção da realização pessoal de um dos parceiros. Neste caso, o outro pode ser ou se sentir excluído ou rejeitado. E quando isto acontece, o sentimento de exclusão ou rejeição pode provocar um ressentimento em maior ou menor grau. Ser excluído ou ser rejeitado significa estar ou ser colocado para fora. E aí eu pergunto, do quê? O primeiro sentimento que aquela rejeição provoca é o de exclusão da vida do outro. E é isto que provoca o ressentimento do outro. Mas quando é possível olhar para esses sentimentos de exclusão, rejeição e de ressentimento com maior proximidade, e aqui o Das Analista tem muito a contribuir, podemos ver que a mudança se refere à própria vida, que até aquele momento era compreendida de modo totalmente integrada à vida do outro. Quando a diferença entre ser excluído e rejeitado pelo outro
ou ter que mudar a própria vida, até então conhecida, é compreendida, a própria dor, por ter de abandonar os próprios projetos, pode ser apreendida em outro sentido. Aqui, eu faço uma referência especial ao artigo de Guto Pompeia, publicado numa revista e no livro também, a revista Dadas Análise, e também foi publicado no livro, que se chama A História dos Desejos. Aqui só uma partezinha bem pequena, porque eu acho que vocês devem ler esse artigo. O Guto fala: é verdade, sofremos às vezes por causa dos sonhos, mas isto não é necessariamente ruim, embora seja muito triste. A morte do sonho não precisa ser uma ferida que não fecha mais. A dor é um rasgo entre o nosso passado e o nosso futuro, entre o que foi antes e o que será daqui em diante. Diz Heidegger, no capítulo Linguagem do livro A Caminho da Linguagem. Mas o que é dor? A dor dilacera. A dor é o rasgo do dilaceramento. A dor não dilacera, porém, espalhando pedaços por todos os lados. A dor dilacera, corta e diferencia. Só que, ao fazer isso, arrasta tudo para si, reunindo tudo em si. Enquanto o corte que reúne, o dilacerar da dor é também um arrancar para si, que, como riscas ou rasgaduras, traça e articula o que no corte se separa. A dor é a junta articuladora no dilaceramento que corta e reúne. Quando a dor pode ser aproximada, podemos então olhar para o que foi antes e que foi perdido. Neste sentido, eu entendo quando Heidegger diz a dor dilacera. Mas ele também diz que a dor reúne. Como assim? Faço então a pergunta: por que o casal procura um atendimento, terapia, orientação, análise de casal dos dois juntos, e não um advogado ou uma terapia individual? Na procura do casal está presente a esperança de uma continuidade de vida anterior. Esta terapia poderia permitir, então, a realização mais ampla e assegurada dos próprios projetos, indicando caminhos de realização mais claros ou evitando que mudanças acontecessem. Mas essa procura também pode apontar para o desejo de reencontrar a possibilidade do que se diz mais comumente, de uma vida mais feliz, superando as perdas e as frustrações. Neste sentido, pode ser também oportunidade de esperança para o entendimento do que pode ser agora e no futuro. Será que nós poderemos nos reencontrar em nossos projetos? Será que nós encontraremos juntos novamente? Será que teremos força para tanto? Será que conseguiremos abrir mão de nossas posições firmadas anteriormente e nos liberar para pensarmos se queremos pensar em todas essas indagações? Este é o sentido da procura, se considerarmos que a dor dilacera e reúne. Penso, sem nenhuma comprovação científica, que especialmente o atendimento de casal requer do terapeuta uma condição de maior maturidade.
pois para a compreensão da amplitude das relações humanas, mais intensas e complexas, apenas os entendimentos teóricos não são suficientes. Agora, encaminhando-nos para a quarta parte, eu vou contar uma história dos derviches, que eram os andarilhos dos desertos do Oriente Médio, como uma provocação para a nossa compreensão, seguindo o método fenomenológico. Depois de contá-la, eu vou recontá-la. A história se chama A Velha Arca de Nuri Bey. Nuri Bey era um albanês sensato e respeitado, que se casara com uma mulher muito mais nova do que ele. Certa tarde, quando voltou para casa mais cedo que de costume, um fiel criado dele se acercou e disse: "Sua esposa, minha querida patroa, está procedendo de uma maneira muito suspeita. Ela se acha em seu quarto, junto a uma enorme arca que pertenceu à sua avó, suficiente ampla para ali esconder um homem." Nuri considera: talvez só tenha roupas e bordados antigos. O criado insiste: "Acho que deve haver muito mais ali. E minha patroa não permite que eu, o mais antigo dos seus criados, veja o que há na arca." Nuri foi ao quarto da esposa. Encontrando-a sentada, com ar desconsolado, junto à enorme caixa de madeira, e pergunta: "Quer me mostrar o que há nesta arca?" Ela pergunta: "Por causa das suspeitas de um servo ou porque não confia em mim?" Nuri replica: "Não seria mais fácil abri-la sem se ater a insinuações?" Ela responde: "Não creio que seja possível." Nuri pergunta: "Está trancada?" Ela diz: "Sim." E ele: "E onde está a chave?" Ela mostra a chave e diz: "Despeça o criado e eu a darei." O servo foi despedido. A mulher entregou a chave ao marido e se retirou, naturalmente preocupada. Nuri Bey refletiu bastante e, por fim, mandou chamar 4 de seus jardineiros. Juntos, transportaram a arca durante a noite, sem abri-la, para um recanto distante da fazenda, e ali a enterraram. E o assunto nunca mais foi mencionado. Essa perturbadora história, cujo significado psicológico e o evidente teor moral têm sido enfatizados com frequência, faz parte do repertório dos derviches errantes, cujo santo padroeiro é Yusuf de Andaluzia, do século XIII. Eu vou agora recontar. Nuri, um albanês sensato e respeitado, sentiu-se atraído pela juventude de uma mulher. Decidiu casar-se com ela. Talvez, ciente de sua posição sensata e respeitável, ele confiava que com ela poderia realizar seu projeto de casamento. Dela ainda não sabemos nada. Mas a vida não vem somente na direção de comprovar os nossos projetos. O fiel criado, que não participava daquele projeto do amo, estava lá olhando para tudo e, assim, trouxe uma outra possibilidade,
que abriu uma fenda na confiança cega de Nuri e na confiabilidade da mulher. A confiança é cega. Para ela, não há necessidade de comprovação ou verificação anterior. O desconhecimento é a essência do confiar. No entanto, a condição existencial do desconhecimento provoca também desconforto e desabrigo e abre lugar para a desconfiança. Quem ama, teme. Teme perder o abrigo do amor, isto é, teme perder a pessoa amada e o que ainda é mais básico, a especial experiência do amor comprovado, correspondido ou compartilhado. Por isto, Nuri hesita. Talvez, diz ele ao criado, só tenha roupas e bordados antigos. Sensatamente ele percebeu que a possibilidade da perda da mulher que havia escolhido para compartilhar a sua vida e realizar o seu sonho se avizinhara. Assim, ele resistiu à desconfiança, insinuada e não verificada de traição do criado. Mas o criado não se deu por vencido. A fenda estava aberta e a confiança se retraiu, dando lugar e aproximando as possibilidades de erro, do desconforto e da decepção. Curiosamente, há aqui dois verbos muito distintos que têm a mesma raiz e o segundo se forma com a retração do primeiro. Esses verbos são atrair e trair. A raiz é o verbo trair, que significa revelar, demonstrar. Atrair é puxar, trazer para perto, aproximar, prender, seduzir. E trair, em português, é não corresponder, enganar e abandonar. Eu não deixei claro que a raiz trair, do latim, que quer dizer revelar e demonstrar, é trair com H, né? T-R-A-H-I-R. Como perto estava, né, a traição da atração. Aí, Nuri insiste. Quer me mostrar o que há nesta arca? Ele cede e vai em busca do esclarecimento e da prova, deixando à mulher a tarefa de apaziguá-lo. Mas ela se recusa e o coloca frente a frente com aquilo que é a questão dele, a possibilidade da perda da própria confiança. E essa responsabilidade era dele. Ele insiste na perspectiva de um pragmatismo, da facilidade. Ela volta a se recusar e, novamente, o deixa frente a frente com a decisão que era dele. Mas, desta vez, ela impõe uma condição. Ele terá que pagar um preço para ter a prova ou a certeza que procura. Isso não vai sair de graça. Agora, os dois voltam a compartilhar uma mesma preocupação. A preocupação com as suas vidas. A sorte está lançada, como se diz na mesa dos dados. O que acontecerá? O que eles querem?
O que eles farão? O que será deles? O que será de suas vidas? O ônus que ela impôs para ele também recaía sobre ela, que também colocava em risco a sua própria confiabilidade e segurança. Ela, preocupada, se retira. E Nuri refletiu bastante. Para ele, o que significava estar a esposa sentada com ar desconsolado junto à enorme caixa de madeira? E o que significaria abrir a arca? O que ele queria? Encontrar a prova? Mas para quê? Se encontrasse um homem ou coisas antigas, o que quer que fosse, traria consequências. Nuri decidiu. O que significou a sua decisão? Na sua decisão, havia aceitação dos próprios limites. Aquilo que ele não podia saber, não podia conhecer, eram os seus limites. No entanto, acima de tudo, esta decisão preservou o respeito ao espaço da diferença, da individualidade, cuja condição básica é a permanência no escuro e no não esclarecimento. O que havia na arca, a mulher sabia, mas continuou sendo um mistério para Nuri. No entanto, é importante considerar que a decisão do não esclarecimento foi de ambos. Para ela, o que o marido havia feito também permaneceu na escuridão, pois ela entregou a chave e se retirou. E nunca mais se falou sobre o assunto. Existir guarda necessariamente um lugar de obscuridade. Neste caso, a decisão dos dois de permanecerem no silêncio foi a condição da continuidade do casamento. Eles se encontraram em suas diferenças e assim puderam permanecer confiantes na decisão de que um e outro eram partes integrantes de seus projetos pessoais. Identificar, provar ou acusar o erro do outro é sempre mais fácil do que se deparar com as próprias incertezas e fragilidades e com os próprios enganos. Nos iludimos quando achamos que ver o erro do outro vai nos favorecer. Ao contrário, isto não nos assegura em nada, somente nos paralisa, pois não temos o que fazer com o erro do outro ou como mudar o outro, como diz Guto Pompeia. Assim, somente nos resta a nossa frustração ou decepção por termos errado, acreditando, confiando ou entregando a nossa vida a sonhos irrealizáveis e projetos imutáveis. Como disse o Davi em seu texto sobre o perdão, que recomendo a vocês também, numa revista das Análises, sobre o perdão é o título do artigo. Ele diz: muitas vezes, a incapacidade de perdoar o outro está ligada à incapacidade de aceitar-se. Mas quando e se o perdão se dá, acontece primordialmente por meio do afeto ou vínculo afetivo e não pela razão. Quando o perdão se dá, é o tempo futuro que se alonga, relativizando ou diluindo o ocorrido, mas sem apagá-lo.
pois perdoar não é desculpar. Perdoar não é esquecer. E o perdão não elimina a culpa. Perdão é a apropriação da culpa. Perdoar é poder aceitar a própria condição falível do ser humano e, consequentemente, libertar-se do remoer que se fixa no passado para estar aberto ao futuro. Quando Nuri refletiu, ele pôde superar a dimensão do erro e se tornar mais ativo e atuante. A renúncia da comprovação de Nuri significou ainda a aceitação da própria condição de ser limitado e ter limites. Para isto foi necessário abandonar a própria fantasia de onipotência, de que tudo podia. No Caminho do Campo, Heidegger diz: a renúncia não tira, a renúncia dá a clareza do simples. Quem renuncia fica mais perto dos próprios limites. Podemos ter intensa liberdade quando aceitamos nossos limites, a nossa própria finitude. Os projetos de casamento precisam mudar para que ele possa se manter. Como nós, eles também envelhecem. É necessário que se abram novos espaços para novas relações. Transformar é preciso, mas mudar amedronta. Ultrapassar a imposição das verdades gerais de um mundo dominado pelas imposições técnicas é a primeira tarefa que nos desafia como das analistas. Para isto será necessária a aceitação mais plena do outro, com todas as suas dificuldades, limitações e humores.